Bom dia, meus amores, tudo bem? Nós vamos hoje corrigir o texto Programa entre aspas, debate sobre a redução da maioridade penal. Então, o número 1, ele é pessoal, tá? Então, vamos lá para o número 2. É pessoal, né? Resposta pessoal. Número 2. Qual dos debatedores favorável à redução da maioridade penal e qual é contrário a essa medida? Thales César de Oliveira é favorável à redução da maioridade penal. Já André Ked é contrário. Observe os trechos a seguir. Bom, eu sou favorável à redução da idade penal para 16 anos. Na verdade, acho que a questão dos adolescentes tem que ser vista de forma mais ampla. Identifique pronomes e verbos empregados que são comuns em gêneros como debates. 3A, né? Pronome eu, verbo sou. B, a que pessoa do discurso ele se refere? Por que isso ocorre nesse gênero? Refere-se à primeira pessoa do singular. Esse emprego justifica-se pelo fato que o debatedor expôs sua própria opinião sobre o tema. Número 4. Em sua opinião, por que um tema como a redução da maioridade penal gera opiniões controversas? Porque é um tema polêmico e cada indivíduo analisa a medida com base em seu ponto de vista, interpretações pessoais que fazem dos dados e das situações. Agora vamos para explorando o debate. O debate livre foi apresentado oralmente em programa televisivo. Que programa é esse? O programa Entre Aspas. Com que intenção a emissora apresentou um debate abordando a redução da maioridade penal? Com a intenção de formar a opinião do telespectador, visto que o tema é atual, socialmente relevante e controverso. Letra C. Quem são os possíveis espectadores de um programa como esse? Pessoas que se interessam por atualidades e discussões sobre assuntos polêmicos. Ao introduzir o debate, a jornalista Mônica Waldvoger apresenta os debatedores. Com que intenção isso é feito? Para contextualizar o espectador sobre o tema a ser discutido e para expor a formação dos debatedores. Por que a jornalista optou por apresentar a profissão dos debatedores? Porque isso confere ao debate. Ambos os debatedores são profissionais da área jurídica. Assim, ao fornecer essas informações, há maior credibilidade das informações e dos argumentos que serão apresentados. Número 3. Com base no texto livre, explique com que objetivo um debate realizado. Para que os debatedores defendam uma posição sobre um assunto socialmente relevante de interesse de toda a sociedade. Número 4. Sobre a participação do moderador e dos debatedores do texto livre, responda as questões. Quem é o moderador nesse debate e que função ele desempenha? O moderador é a jornalista Mônica Waldvoger. Ela introduz o debate, apresenta os debatedores e orienta a discussão, fazendo, em alguns momentos, comentários para instigar reflexões e apresentar diferentes aspectos envolvidos no assunto em pauta. Que função cada um dos debatedores desempenha nesse debate? Como são dois debatedores, um apresenta os argumentos favoráveis e o outro os contrários, à medida que prevê a redução da maioridade penal. No início do debate, ao afirmar que é favorável à redução da maioridade penal, o promotor de justiça, Thales César de Oliveira, emprega um argumento para justificar e comprovar seu ponto de vista. Que argumento é esse? Ele afirma que, a partir de 16 anos, o adolescente sabe exatamente o que está fazendo, por isso deve responder por seus atos. Além disso, afirma que o Estatuto da Criança e do Adolescente não está preparado para a criminalidade atual. Ao contrário de Thales, qual é a posição assumida por André Ked em relação à maioridade penal? André Ked é contrário à redução da maioridade penal e afirma que os jovens deveriam ter maior proteção do Estado, conforme prevê a Constituição Federal. Número 7. Releia os textos a seguir. Esses dados são do IBGE. A Unicef também mostra que 33 mil homens morreram entre 12 e 18 anos. 33 mil jovens morreram entre 2006 e 2012. Ou seja, é uma parte da população que, ao invés de não ser bem cuidada, está sendo mal cuidada. Quando a fala de 1% dos crimes praticados no Brasil são praticados por adolescentes, que dá a ideia de que é um número muito pequeno, é um número muito grande. Por quê? Porque o adolescente ingressa na criminalidade violenta a partir dos 16.
Então, nós estamos dizendo que os adolescentes de 16 a 17 anos estão praticando 1% de todos os crimes. E os outros 99%. De 18 até os 70 anos. Quer dizer, é óbvio que o número de crimes praticados por adolescentes obrigatoriamente tem que ser menor, mas ainda assim, quando considero 16 a 17, 1% parece um número assustador. Nos trechos, ambos os debatedores apresentaram dados numéricos ou dados estatísticos. Explique de que forma esses dados são incorporados como estratégia argumentativa em cada um dos trechos. Os dados, além de serem expostos, são analisados direcionando o público-alvo para a ideia que se quer concluir. No trecho A, por exemplo, o debatedor afirma, com base nos dados, que os jovens estão sendo bem cuidados pelo Estado. Trecho B. O debatedor analisa o dado estatístico: 1% dos crimes praticados no Brasil são cometidos por adolescentes, colocando em um contexto que permite concluir que esse dado é significativo e assustador. Agora, número 8. Apesar dos dados numéricos e estatísticos serem uma importante estratégia argumentativa, Tales faz uma crítica em relação a eles. Observe. Eu resto diluído nos demais delitos, mas os principais são tráfico e roubo. Agora, um detalhe que eu acho que é importante, porque a questão de número estatístico é muito perigosa. O número a gente pode usar, muitas vezes, no nosso bel prazer. Qual é a crítica em relação ao uso de dados numéricos e estatísticos em uma argumentação? Tales critica o fato de os números poderem ser usados de forma perigosa, isto é, apenas com a intenção de convencer o interlocutor a respeito de um assunto. Número 9. Ao apresentar os dados numéricos, André cita fontes como IBGE e Unicef. Pesquise mais informações sobre essas fontes e explique o efeito que elas causam no texto ao entregar seus dados. Essas fontes são consideradas órgãos confiáveis, garantindo maior credibilidade às informações do texto. Releia o trecho a seguir. André Ked. A mídia vem e pega um crime que chama atenção. É evidente que chama atenção que um garoto crime alguém vivo, como qualquer crime bárbaro chama atenção. O problema é que a gente não pode pensar dessa forma imediatista e midiática. O direito penal da emergência tem de ser afastado. A gente tem que pensar com razão sobre o direito penal. Então, atrair meninos de 16 a 18 anos para nossas penitenciárias, a gente já está com a terceira população de encarceramento no mundo e as taxas absurdas subindo. A gente tem que ver do ponto de vista da efetividade que isso vai ajudar. O que a gente vai fazer com os nossos adolescentes? O debatedor faz uma crítica à mídia. Que crítica é essa? Ele critica a forma como a mídia trata os crimes cometidos por jovens, que chama a atenção e sensibiliza o espectador. A mídia, por audiência, trata esse tipo de assunto como ela faz como um espetáculo, não se aprofundando de forma responsável nos fatos por trás dos acontecimentos. Letra B. No final do trecho, o debatedor lança 2 questionamentos. Com que intenção ele faz isso? Ela faz esse questionamento para instigar o leitor a refletir sobre o assunto. Apesar dos debatedores apresentarem posições diferentes sobre o mesmo assunto, o que é possível concluir sobre a forma como eles se tratam e ouvem os argumentos contrários um do outro. Os debatedores tratam o assunto com muito respeito em relação às ideias contrárias às suas. Agora, releio os textos a seguir, saindo do debate. Os dados estão aí esparsos, mas nem sempre são divulgados com o devido cuidado. É que a proporcionalidade é diferente, porque jovens não morrem de causas naturais normalmente. 33 mil jovens morreram entre 2006 e 2012, ou seja, é uma parte da população que, ao invés de ser bem cuidada, está sendo mal cuidada. O nosso sistema penal fracassou ou é uma questão da sociedade que não tem, digamos, nenhum instrumento para enfrentar a questão da criminalidade? Agora preencha o quadro abaixo, indicando a relação de sentido estabelecida pelos elementos coesivos em destaque no texto. Então, os elementos coesivos são mais, porque, ou seja, e ou. O mais estabelece relação de posição, afirmando que, apesar dos dados estarem por aí, nem sempre são divulgados com cuidado. O porquê introduz uma explicação para o fato de a proporcionalidade ser diferente. Ou seja, apresenta a mesma informação já dita, mas em outras palavras. O ou.
indica alternância, questionando sobre duas possibilidades para o crescimento do número de homicídios no Brasil. Aí a 13 é a última, né? Releia outro trecho. Mônica von Vogel, eu só queria acrescentar um dado. A gente tem um número de homicídios crescente no Brasil. No total, o número é estarrecedor. André Kedio, 35 mil no ano passado. As reticências foram empregadas como marca de realidade. Eu explico. No trecho, as reticências indicam que André Kedio interrompe Mônica von Vogel e antecipa o número de homicídios do Brasil. Então, aí nós já corrigimos o texto. E por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima aula.